Capítulo 17. O que é exatamente o mal? Os seres humanos tiveram a experiência do mal pela primeira vez quando o casal original exerceu o poder do livre-arbítrio, escolhendo não confiar em Deus e ir contra ele. Visto sabermos que o mal existe, o que exatamente ele é? O mal é uma entidade, uma coisa que existe em si e por si, independente do livre-arbítrio de um ser humano? As Escrituras afirmam que Deus criou todas as coisas, em João 1, do 1 ao 3 e Colossenses 1, do 15 ao 17. E se aceitamos que o mal é uma realidade, como podemos dizer que Deus não o criou? A resposta está no fato de que o mal não é uma coisa, uma substância ou uma entidade que foi criada. Em vez disso, o mal é a corrupção de uma coisa boa que Deus de fato criou. Vamos explicar. Deus fez os humanos e isso foi bom. Essa afirmação aparece várias vezes em Gênesis 1. Deus concedeu aos seres humanos o poder do livre-arbítrio e isso também foi bom. Isso significa que Deus lhes deu a escolha de crerem ser Ele o árbitro do certo e do errado, e que Deus sabia o que era melhor para eles ao instruí-los a não comerem de certo fruto, e isso era bom. Quando os primeiros seres humanos acreditaram que Deus não sabia o que era melhor para eles, e isso foi corromper uma coisa particularmente boa, o mal nasceu. O mal, então, não é uma substância ou entidade, mas a corrupção do que é bom. Isso significa que o mal é um parasita do bem. Em outras palavras, o mal depende da existência do bem, mas o bem não depende da existência ou depende do mal. Assim, enquanto pode existir o bem sem o mal, não pode haver mal sem a existência do bem. Assim como o conceito de tendência ao erro requer retidão, a existência do mal requer que o bem seja previamente existente. O mal se tornou uma realidade quando houve 1. Rejeição ao que Deus disse ser verdade e digno de obediência. E 2. Um ato de oposição à sua ordem. Deus queria que os seres humanos confiassem nele e lhe obedecessem. De fato, ele projetou todos nós para vivermos de modo pleno e expressivo, adorando-o e vivendo em correto relacionamento com ele. E quando a humanidade tomou a decisão de parar de confiar nele e seguir seus caminhos, o mal se tornou uma realidade. Capítulo 18. O que leva as pessoas a pecarem atualmente? Provavelmente você já ouviu alguém que fez algo errado apresentar a seguinte justificativa para a sua ação: o diabo me fez praticá-la. Será que Satanás, as pessoas, a tentação nos fazem cometer erros? O que leva as pessoas a pecarem? Por pecado, queremos dizer qualquer pensamento, atitude ou ação que não expresse ou confirme o santo caráter e natureza de Deus. A condição humana. Para compreender a causa do pecado das pessoas, precisamos entender a condição da pessoa que peca, e não precisamos analisar mais do que nós mesmos ou os nossos filhos para alcançar essa compreensão. Se você conviver com uma criança durante algum tempo, comprovará que uma criança sem nenhuma orientação manifesta uma tendência independente centrada no eu. Desde a infância, ao que parece, nós lutamos por controle para obter o que queremos e da maneira como queremos. De uma forma ou de outra, esse impulso independente de manter-se no comando está por trás de toda luta pelo poder, pelo preconceito, pelo conflito e todo o uso indevido de relacionamento desde a aurora dos tempos. Essa propensão ao pecado vem de dentro de nós, mas devemos perguntar: de onde vem a compulsão por fazer coisas erradas? Quando Adão e Eva, o primeiro casal, se viram diante de uma escolha, estavam vivendo num mundo perfeito, um perfeito relacionamento com Deus. Mas como lhes foi dito, o livre-arbítrio, o poder da escolha, existia e a possibilidade do mal. Eles poderiam ter acreditado que a ordem de Deus para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma proibição altruísta
e que o interesse de Deus era melhor para eles, mas não creram. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, dizem as Escrituras, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Isso significa que, desde o nascimento, começamos com uma natureza egocêntrica, atuando em causa própria, exigindo coisas no exato momento em que as queremos. Por isso, não é o diabo ou qualquer outra coisa que nos faz pecar. O diabo não é uma entidade fora de nós que nos seduz ao pecado. A natureza pecaminosa dentro de nós resulta de estarmos espiritualmente separados de um relacionamento íntimo e contínuo com um Deus Santo. E essa natureza pecaminosa que tem o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, em 1 João 2,16. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Tiago 3,16. Não é tão ruim assim, é? O pecado é a condição depravada de toda a raça humana. No entanto, preferimos pensar que a nossa disposição para o pecado não é tão ruim assim. Mas a depravação dos seres humanos vem do âmago e lhes dá a capacidade de atos de crueldade e falta de compaixão contra o inocente. Por exemplo, de 1932 a 1936, milhares de ucranianos foram forçados a morrer de inanição por motivos políticos. Houve um campo de morte em Dachau, Buchenwald e Auschwitz, onde milhões de judeus, homens e mulheres e crianças foram envenenados com gás pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Outros enfrentaram nesse mesmo período insanas experiências médicas de Joseph Mengele, que realizou procedimentos torturantes com homens e mulheres, crianças pelo progresso da raça ariana. Historicamente, a brutalidade da guerra incluiu torturas terríveis de todo tipo, estupro e fome em massa. A imprensa narrou os atos de limpeza étnica da Croácia, Bósnia e Herzegovina durante os anos de 1980 e 1990. Continuavam vindo à tona os horrores que aconteceram no Sudão e em Darfur. A maldade humana é tão novidade quanto os jornais de hoje. Enquanto escrevíamos este livro, ficamos sabendo que uma investigação das Nações Unidas concluiu que as forças sírias cometeram crimes contra a humanidade, matando e torturando centenas de crianças, incluindo uma menina de 2 anos de idade, ao que consta, morta a tiros, para que ela não crescesse e se tornasse uma manifestante. Durante séculos, o mundo tem testemunhado o bárbaro abuso da humanidade por humanos. Dizemos que esses atos terríveis são desumanos e cruéis, mas a realidade é que são totalmente humanos, o resultado da depravada natureza das pessoas. A raça humana tem uma capacidade inimaginável de praticar o mal. Em cada coração humano estão as sementes da crueldade e da corrupção. As Escrituras dizem em Salmos 14:3: todos se desviaram e juntos corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A causa do pecado vem de dentro, não das forças externas. A boa notícia, entretanto, é que Deus mandou o seu único Filho para nos perdoar dos pecados e purificar nossos corações. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Capítulo 19. Se Deus é tão amoroso, por que Ele não pode ser mais tolerante com o pecado? Todos nós sabemos que Deus tem um sério problema com o pecado, mas por que Ele não pode ser menos exigente e mais compreensível com nossa imperfeição? Podemos pensar algo como: por que Deus não pode ser mais perdoador e fazer vista grossa às nossas fraquezas e fracassos? Se Ele é verdadeiramente amoroso, deveria ser mais tolerante com nossas deficiências, certo? A realidade é que Deus é misericordioso,
Mas isso não é exatamente o mesmo que ser tolerante. Em primeiro lugar, muitas pessoas não compreendem a seriedade do pecado, o grande custo que representa para Deus pessoalmente perdoar nossos pecados. Quando vemos a combinação de sua santidade e justiça, obtemos uma compreensão maior da sua misericórdia. E é preciso muito tempo para responder por que ele não pode tolerar o pecado e ser misericordioso ao mesmo tempo. Há uma razão para Deus não suportar o pecado. Veja, sua natureza essencial é santa e pura. Não há impureza de intenção ou de ação nele, porque ele é perfeito e sem pecado. Vemos isso em Deuteronômio 32:4, Isaías 54:5 e Apocalipse 4, versículo 8. Assim, um Deus santo não pode se relacionar com o pecado de maneira alguma. A respeito dele, a Bíblia diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. Abacuque 1, versículo 13. Ele é tão santo que não pode permitir o pecado de forma alguma. Fazer isso seria violar a essência de quem ele é. A separação. Por isso, nosso pecado nos separa naturalmente de Deus, e a separação relacional dessa causa, a morte relacional dele, causa a morte espiritual. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Romanos 6:23. É essa morte ou separação que preserva sua santidade de Deus. E porque ele é um Deus de amor, a Bíblia declara que ele tem prazer na misericórdia. Malaquias 7, versículo 18, parte B. O rei Davi disse que seu amor dura para sempre, em Salmo 107, versículo 1. No Novo Testamento lemos: Deus é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou. Efésios capítulo 2, versículo 4. No entanto, mesmo Deus sendo misericordioso para conosco, há um problema que mencionamos anteriormente: o problema com o pecado. Deus não pode ter nenhum relacionamento com o pecado. E nós, como seres humanos, temos uma doença chamada pecado. Então, o que Deus precisa fazer? Como as características de Deus combinam? A resposta está na combinação do misericordioso amor e da perfeita justiça de Deus. A misericórdia em si não pode ignorar ou mesmo perdoar o pecado sem tratar o pecado com justiça. Tem de haver pagamento pelo pecado, e é onde entra a justiça de Deus. O Senhor é justo, diz a Bíblia. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 92:15. Todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos. Daniel 4:37. É a natureza justa de Deus que exige que o pecado seja separado da pureza, que o erro seja corrigido e que o mal seja vencido. Todavia, em sua justa insistência sobre a justiça, Deus ainda é misericordioso. Quanto ao Todo-Poderoso, não conseguimos compreendê-lo. Ele é grande em poder e justiça, pleno em retidão. Ele não oprimiria ninguém. Jó 37, versículo 23. Assim, em vez de ser tolerante com o nosso pecado, o senso de justiça de Deus, combinado com a sua misericórdia, realiza o pagamento por ele. Desse modo, em sua misericórdia, Deus paga por nosso pecado com nada menos do que a morte do seu único filho. Herdamos nossa condição pecaminosa do nascimento desde que o primeiro casal humano pecou. Romanos 5:12. Entretanto, sabemos que não foi com as coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por herança dos vossos pais, e sim pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18 e 19. O cordeiro sem mancha satisfaz a exigência tanto da santidade de Deus como de sua justiça. Sua santidade é satisfeita porque Jesus
foi sem pecado. Um sacrifício perfeito sem pecado. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, por seu sangue, para a demonstração de sua justiça. Romanos 3, 24 e 25. A justiça de Deus é satisfeita porque a morte de Cristo pagou o salário do pecado, que é a morte. Deus pagou um preço muito alto para nos conceder perdão. Embora não possa ser tolerante com o pecado, ele pagou o preço para poder estender sua misericórdia a nós por meio de Cristo.